Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. A fé é um espírito, é um estado de espírito, na qual eu e você podemos escolher todos os dias ativar ele, chamar ele, se conectar com ele. Então seja muito bem-vindo, você que está aí no ao vivo, você que está aí no gravado. Nesse vídeo gravado, não importa se você está no gravado ou no ao vivo, o que importa é que Deus vai falar na tua mente, no teu coração e vai tocar na tua alma para que a sua semana seja uma semana abençoada. Nós estamos gravando esse vídeo aqui, fazendo esse devocional juntos aqui ao vivo, numa segunda-feira. Hoje é dia 21 de março, já estamos caminhando para o fim de março e aí já daqui a pouco já é abril e você vê como o tempo passa, né? Mas quanto mais você colar na videira, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você se desprende dessa... Ai, o tempo passou, nossa, mas como passa rápido, às vezes a gente até sofre por isso. Então, o tema de hoje é uma pergunta. A fé é capaz de mudar os seus sentimentos? Sim ou não? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É sobre essa resposta. A fé é capaz de mudar os seus sentimentos? Sim ou não? Abra sua Bíblia aí, por favor, para a gente fazer uma oração no livro de Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um nome grande e longo e talvez que até se assuste se você não tiver o contato com a Bíblia. Mas não se assuste não, fique em paz. Tessalonicenses eram pessoas que moravam em Tessalônica, tá? Tessalonicenses. Então você vai lá no finalzinho da Bíblia, é bom a gente ir para esse livro, foi muito legal ter o Espírito Santo trazer essa palavra, Tessalonicenses, você que está no gravado, Tessalonicenses, acho que está escrito certo aqui, capítulo 2, versículo 1 a 4. Vamos do 1 ao 3, vamos do 1 ao 4, isso aí. Vamos do 1 ao 4, em nome de Jesus. Vocês estão conseguindo escutar bem aqui, gente? Vai lá no finalzinho da Bíblia, feche seus olhos, por favor, você que está no ao vivo, você que está no gravado. Fica à vontade aí, o nosso pedido de uma forma muito simples, porém de uma forma sincera, e nós queremos, Jesus. Nós queremos a Tua presença aqui. Jesus, eu peço que o Senhor conduza cada palavra que saia da minha boca, para que todos que estão aqui, no ao vivo e no gravado, seja abençoado com a Tua palavra, com o Teu evangelho, com a Tua boa notícia. E que a semana seja uma semana direcionada por você, Jesus. Esse é o nosso pedido, e que o Espírito Santo possa fluir aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Deus falando com a gente. A Bíblia foi escrita, inspirada por Deus. A própria Bíblia diz isso. Se você crê nisso, ou se você quer crer nisso, então significa que isso é para nós. É Deus falando para nós. Aliás, eu adoro essa capa aqui. Sempre vou dizer, este livro é sobre Jesus. Olha só. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. O apóstolo Paulo falando que, olha, a gente chegou até essa cidade, Tessalônica, ele está escrevendo uma carta, tá? Se você pegar o título aqui, ó, primeira carta, não sei se dá para você ler, mas primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, pessoas que moram em Tessalônica. Irmãos, você sabe muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Ou seja, não tem nada por acaso. O máximo que a gente pode dizer, não existe coincidência, é Jesuscidência, ou Deuscidência. É verdade? Versículo 2. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar o Evangelho de Deus em meio há muita luta. Uma pausa aqui até o versículo 2. A gente aprendeu, a pergunta é, a fé muda os sentimentos? A fé muda os sentimentos do ser humano? Sim ou não? Ela pode mudar? A fé que move montanhas? A fé que move montanhas pode mudar o sentimento de um ser humano? A gente aprendeu que
eu tenho que estar bem para fazer algo. E o apóstolo Paulo, que está escrevendo aqui, está falando para o povo de Tessalonicenses, para o povo de Tessalônica, e está falando para nós de que, olha, a gente fez o que tinha que ser feito com ousada confiança em meio a muita luta. Qual era o sentimento deles? A gente aprendeu que, não, eu tenho que estar com coragem para poder fazer. Eu tenho que estar com alegria para poder fazer algo. O que você tem para fazer hoje? O que você tem para fazer essa semana? Se você tiver com um sentimento triste, se eu estou triste, eu não vou fazer. E o que Deus está nos ensinando aqui hoje, que não é assim. Olha o que eles passaram, até porque a Bíblia não é para Paulo. A palavra de Deus não foi exclusiva para Paulo. O evangelho não foi exclusivo para Paulo. É para nós aqui. Paulo já morreu. Agora é a nossa geração, é ou não é? Então, você que está no gravado e você que está no ao vivo, olha o que eles passaram. Eles estão escrevendo, falando assim, olha, vocês sabem muito bem que a gente foi maltratado e foi insultados em Filipos. Filipos era uma cidade. Cara, eu fui muito maltratado e insultado lá em Manaus, por exemplo. É um exemplo só. Vocês sabem, ele está dizendo, vocês sabem. Mas tivemos ousada confiança em nosso Deus. Eles não falaram assim, mas nós tivemos um sentimento alegre e aí a gente fez. Não. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho, comunicar a boa notícia era a tarefa deles. Qual é a tua tarefa? Qual é a tua tarefa hoje? Qual é a tua tarefa no seu trabalho, na sua casa? Não espere mudar o seu sentimento para fazer. Primeiro você faz e você vai ver a mudança. Você faz pela fé e você vai ver a mudança que... que susto que eu tomei. E você vai ver a mudança de sentimento que Deus pode fazer na tua vida. Em meio a muita luta. Então, eu até fiz um rabisco aqui para você ver aqui uma coisa. Olha só. Vocês estão comigo aí, gente? Cadê? Onde é mesmo? Adicionar moderador? Não, é lá em cima, amor. Lá em cima? Fotinho, Na fotinho. Pronto. Vocês conseguem ver aí? Eu até coloquei um pouquinho mais para baixo, mas talvez você não veja a primeira frase, né? Tem que ser mais para baixo ainda. A fé muda sentimentos? Interrogação. Essa é a pergunta para você hoje. A fé muda sentimentos? Então tá vendo aqui, tem duas opções. Todos os dias eu posso andar por fé ou andar por sentimento. Vamos começar por sentimento aqui do lado direito. Olha só, olha o que eu rabisquei pra vocês. Eu vivo baseado nos meus sentimentos, Bruno. Ou seja, a condição é os meus sentimentos. É um sentimento que eu sinto. Se eu tô feliz, eu vou. Se eu não tô feliz, eu não vou. Se eu tô alegre, eu vou. Se eu tô triste, eu não vou. Então é uma condição constante revelada na sua história de vida, porque os seus sentimentos é revelado na sua história de vida. Baseado no que você passou, baseado no que foi programado aí na sua mente, gera sentimentos. Você vive uma situação, por exemplo, você é repreendida, ou vamos dizer assim, você toma não uma bronca do seu gerente ou do seu gestor, mas você toma uma advertência, ou na verdade você é corrigida, vamos chamar assim, você é corrigida. Dependendo do que você viveu na história de vida com seu pai, com a sua mãe, isso pode gerar um sentimento ruim seu, que você não gosta de ser corrigida. Você não aceita ser corrigida. Entende ou não? Isso é como nós aprendemos a viver. Nós aprendemos a viver baseado nos nossos sentimentos. Só que quando Jesus veio ao mundo, ele veio nos ensinar a viver de uma outra maneira. A viver por fé. Aqui, ó. A condição de viver por fé é revelada no Evangelho. A boa notícia para nós. O apóstolo Paulo, ele não, em meio a muita luta, eles foram maltratados, eles foram insultados, mas mesmo assim eles tiveram ousada confiança, gente. Eles não foram dominados pelo medo. Ele não foi dominado pelo medo. E tinha alguma coisa a ver com o Paulo? Não. Não tinha nada de diferente no apóstolo Paulo do que em nós, em termos de característica humana. Mas o apóstolo Paulo tinha o Espírito de Cristo, assim como você pode ter o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo faz com que você ande pelo Evangelho, que a condição da sua vida seja o Evangelho, e não a sua história de vida mais.
Mas para isso você precisa escolher qual caminho você quer seguir. E aí essa pergunta que está aqui embaixo, eu creio que vocês estão vendo, é a seguinte: qual caminho você se relaciona mais? Você se relaciona mais com a sua história de vida, com os seus sentimentos? Ou você se relaciona mais com o evangelho? A pessoa me pergunta: Bruno, como que eu posso ter mais coragem? Bruno, como eu posso resolver a minha tristeza através da fé? Como? Se relacionando maior parte do seu tempo com a palavra de Deus, que é o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus. Está escrito aqui. Então você se relaciona mais com o que está escrito ou você se relaciona mais com os seus sentimentos? A pergunta é para você e a resposta ela é sua. Eu não posso interferir nessa resposta. Deixa eu vir aqui e voltar aqui com vocês. Você que está no gravado, você pegou aí? Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver aqui, filha. Vamos ativar os comentários para ver o que eles acharam. Qual que é a sua escolha? Vocês conseguiram entender que eu, Bruno Loureiro Gomes, preciso me auto-observar o tempo todo nessa escolha. Você precisa se basear o tempo todo, se auto-observar o tempo todo nessa escolha. A própria Bíblia diz no livro de Salmos, quero ver aí o que vocês estão escrevendo no comentário. Sim, aí. Só que tem muitas pessoas que continuam, e você pode, a escolha é sua, continuar condicionando a sua vida baseada na sua história de vida, baseado nos seus sentimentos. Então, Bruno, mas tá bom, eu entendi, mas como eu mudo? Se relacionando mais com a palavra de Deus. Se relacionar mais com a palavra de Deus é você ouvir a palavra de Deus todo dia, já começa daí. Aqui você está ouvindo a palavra de Deus. Mas o que você precisa fazer ao sair do devocional? Você precisa se auto-observar. Você precisa se... Bruno, pega essa Bíblia para mim, por favor, que eu acho mais fácil aqui. O que é auto-observar? É você perceber os seus sentimentos e procurar as respostas na palavra de Deus. Porque há uma pergunta constante: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta no livro de Salmos 119 é: observando-o segundo a tua palavra, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Então você observa o que está acontecendo na sua vida baseado na palavra de Deus. Mas é muito difícil você observar a sua vida observar o seu dia. Vamos olhar para o hoje. Se você viver agitada como Marta, se você viver, você não consegue nem respirar. E o pior de tudo é: meu Deus, a minha ansiedade não é curada. E nunca vai ser enquanto você não dá o passo de fé. E você vê a própria mão de Deus fazendo na tua vida, mas o primeiro passo sempre vai ser seu. Então, você precisa decidir. Eu decido hoje respirar. Você para um minutinho para dar uma respirada. Você observa o que está acontecendo no seu dia e pensa na palavra de Deus dentro do que você tem de conhecimento, dentro do que você sabe. E se você não sabe, você pergunta. Você pode mandar um direct para mim, você pode mandar perguntar para alguém da família JC, você pode procurar na internet, no Google, você pode ver no YouTube. Hoje nós temos várias... Não tem como a gente meter nenhuma desculpa para não saber o que a Bíblia diz sobre qualquer assunto. A Bíblia fala sobre todos os assuntos que travam o ser humano. A Bíblia não fala sobre tudo, mas a Bíblia fala sobre toda a dor do ser humano. Tá aqui, como é resolvido. Então, aí você fala para mim assim, né? O Bruno, mas e aí? Fala mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo, ele foi insultado e ele foi maltratado. E mesmo assim, em meio a muita luta, ele fez o que tinha que ser feito. Por quê? Porque ele tinha confiança em Deus. É tão simples isso. Mas é só confiar em Deus, Bruno. Só. O problema é a gente achar que a gente tem que fazer algo a mais. Eu entendo isso. Não, eu tenho que também fazer tal coisa para poder mudar. O apóstolo Paulo, eu me identifico muito com ele porque ele era intenso nisso. Ele falou assim: eu não comunico vocês com sabedoria humana, com palavras de sabedoria, para que eu não anule o que Jesus fez na cruz.
Para mim, o que Jesus fez na cruz, o resultado da cruz, tem poder. E este poder é suficiente para transformar a minha vida e a vida de todos aqueles que desejarem. É isso que o apóstolo Paulo viveu, é isso que eu busco viver todo dia. Porque eu cansei, irmão, de buscar técnica, eu cansei de buscar um monte de coisa. Se você crê, acabou. Era isso que ele viveu. É isso que eu quero viver, mas você pode continuar dizendo que é isso mais alguma coisa. Eu acho que isso aqui é suficiente. Eu creio nisso. Você crê que isso aqui é suficiente? Agora você precisa comprovar a sua vida mudar. Você precisa ver a sua vida em novidade de vida. Você precisa ver a sua vida andando. E se não está andando, a pendência não é de Deus. A pendência é sua mesmo, é minha. É ou não é? Então aí é o seguinte. Oi? Consegue? Eu consigo. Ela, fica aí pra você, fica quietinho. Espera aí, gente. Eu estou Rapidinho, terminando. que eu tô com o negócio no fogo. Tá, depois a gente... Ei, meu amor, quem chegou aqui? Eu tava falando pra eles aqui, filha, que é o seguinte, já que você chegou aqui no meu braço, o Espírito Santo já soprou aqui no meu ouvido. Seguinte. Ó, nhenhen. Ó, nhenhen. Gente, pra gente caminhar pro fim aí, que eu vou terminar aqui com vocês, tá? Ó, eu lembrei de... Que foi, filha? Vem cá. Eu tô gelado, filha, que eu tava lá embaixo. Ó, tico. Pera aí, tá, gente? Segura aí um pouquinho. A Bruna já vai vir aqui. Eu tava quietinho, por isso que eu te dei. Não, mãe, vem. Vem. Já que a Betininha veio aqui no meu colo, vamos ver se você quer crer nessa palavra aqui, ó. Jeremias foi um profeta. Quando Deus chamou Jeremias, lá no livro de primeiro capítulo do livro de Jeremias, Jeremias disse para Deus: Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança, de um menino. Deus, o meu sentimento nesse seu chamado é de insegurança. Esse chamado que você está me chamando, que você está propondo, traz para mim um sentimento de insegurança. Traz para mim um sentimento de que eu sou incapaz. Eu não quero assumir esse chamado. Eu não consigo, porque o meu sentimento, eu sinto que eu não sou capaz. E aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, primeira coisa, antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, Jeremias. Quando a Betina veio aqui no meu colo, ele soprou aqui para mim. Antes da Betina vir ao mundo com essa carinha linda, maravilhosa, cara da mãe, graças a Deus, Deus já conhecia ela antes da formação no ventre materno. Antes. Olha isso. Antes de formá-la no ventre materno, Deus já te conhecia. O que te impede agora de você conhecer Ele? O que te impede agora de você andar com Ele? E aí eu vou fazer de novo a pergunta. Vou botar aqui de novo. Você se relaciona mais com a sua história de vida e com seus sentimentos, assim como Jeremias? Ou não, a partir de agora eu me relaciono mais com o Evangelho, com a palavra de Deus? Porque Deus também disse para Jeremias: Jeremias, não diga não passo de uma criança. Não diga que você é inseguro, Jeremias. Não diga que você é um menino. Por isso que você falar para mim assim: Bruno, eu sou ansiosa. Não, você não é. Não, Bruno, eu não tenho coragem. Não, você não é essa pessoa. Deus não diz isso ao seu respeito. Deus falou para Jeremias: Jeremias, não diga que você não passa de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Ô Jeremias, quem que foi que fez a boca, Jeremias? Esse Jeremias sou eu e esse Jeremias é você. Se a Bíblia fosse, se esse capítulo fosse um livro apenas de Jeremias, se esta fala fosse apenas de Jeremias, você acha que eu estava aqui fazendo papel de idiota? Você acha que eu estaria aqui fazendo rabisco para vocês? Você acha que eu estaria aqui, ai gente, vamos idolatrar a história de Jeremias? Vamos, ai que felicidade ver o que Deus fez na vida de Jeremias. Não, que alegria ver o que Deus está fazendo na tua vida. Que alegria ver o que Deus vai fazer na tua vida. É isso aí, é isso, por isso que nós estamos aqui. Agora, o que você precisa?
O que você precisa? Você precisa disso daqui. O poder do evangelho. Isso aqui está escrito no livro aqui, ó, de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Para que você possa viver com essa ousada confiança, assim como Paulo viveu, assim como Jeremias viveu, ambos improváveis, ambos cheios de defeitos, ambos cheios de fraquezas, mas eles decidiram confiar em Deus. Eles decidiram experimentar o poder desta boa notícia de Deus, que está escrita aqui. Isso aqui não é palavra do Bruno, não. Isso está escrito na Bíblia. Eu só fatiei aqui para vocês, para que a gente possa ler junto, para que você possa ler junto comigo e que você possa decidir qual é o caminho que você vai se relacionar mais hoje, com os seus sentimentos ou com a palavra de Deus, que é capaz de mudar os seus sentimentos, como foi com todos. Mas muda ao longo do caminho. Antes de você ler aí, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu vou fazer um treino, quando você vai fazer uma atividade física, antes de fazer, você não tem muita vontade. Às vezes você tá na pegada de treinar, mas a maioria das vezes não, nós não estamos. É mentira quem fala que gosta todo dia. Não, é mentira dele. É só o orgulho e a vaidade. Fique em paz. Eu já fui essa pessoa. Presta atenção. Mas quando você vai e faz a atividade física, no final, quando você termina, você fala: nossa, valeu a pena. Primeiro você deu o passo para depois ter a mudança de sentimento. O sentimento inicial era o quê? Preguiça. O sentimento inicial é: não quero ir, ai que saco. O sentimento inicial é vários sentimentos de desculpa para não ir. É ou não é? Eu me coloco na de frente. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente se joga para fazer e dá o passo, quando logo após o seguinte, ou seja, logo após o treino, você fala: mano, valeu a pena, eu tô bem pra caramba. Como valeu a pena? Nunca que você vai se arrepender. Quando você se propõe a fazer atividade física, você não se arrepende depois de fazer. Tipo, eu não deveria ter vindo na academia, eu não deveria ter caminhado, eu não deveria ter corrido. É ou não é? E Deus tem falado comigo: Bruno, chegou o tempo de cuidar do templo. O templo, que é o seu corpo, é meu corpo. Então, tá na hora de você cuidar. Isso é o que ele tá tratando em mim hoje, vida real. Olha só, o poder do evangelho. Paulo escreveu: pois não me vergonho do evangelho. Tem gente que se envergonha do evangelho para agradar pessoas. Isso é um fato, Jesus disse isso. É tão simples o evangelho, é tão você só apenas se jogar, que causa até uma certa vergonha, porque é loucura para muitos. Pois não me envergonhe do evangelho. Paulo fala sobre isso logo depois desses 2 versículos que estão aí. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Começou lá em Israel com os judeus. Depois bateu nos gregos essa boa notícia, o evangelho de Jesus. E chegou até agora aqui. E vai chegar nos confins da terra. Já está chegando. Por quê? A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Para a gente acabar, olha isso. O que Paulo precisava fazer para se jogar nisso? Está na primeira parte aí. Todo aquele que crê. Você só precisa crer. Você crê. Jesus disse isso para Jairo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Não, peraí, eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu tenho vários medos, baseado na minha história de vida. A minha história de vida é assim, assim, assim. Então eu preciso crer, mas eu também preciso fazer várias coisas. Esse é o problema. A gente sempre coloca várias outras coisas ao invés de se jogar e falar assim: eu creio que o evangelho é poder de Deus. Agora, para você confiar nisso, você precisa conhecer o evangelho. Por isso que no slide anterior a gente colocou aí para você. Você se relaciona mais com o quê? Você quer se relacionar mais com o quê? Com o evangelho ou com os seus sentimentos? E tá claro no segundo, por isso que eu botei em verde aí, todo aquele que crê. Isso aí é chave pra mim e pra você hoje. É só crer. Assusta isso, né? É só isso. Aí fica assim, cri. É só isso. Vai vendo? Ó a segunda parte. Porque a justiça de Deus, ou seja, a vontade de Deus. A justiça de Deus é a vontade dele. Justiça é a vontade de Deus. É o que ele quer fazer. É a justiça, é o que ele quer fazer. A vontade de Deus para o mundo, para você e para mim, ela é revelada no evangelho. Então como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não entro em contato com o evangelho de Jesus, né? Não é do Bruno, é de Jesus.
Como é que eu quero... Bruno, eu quero saber a vontade de Deus. Eu quero saber como que Deus faz justiça. Ué, você precisa entrar em contato com o Evangelho. Entrar em contato com o Evangelho vai ser revelado para você a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? De fé em fé. Tá aí, ó. De fé em fé. Ou seja, não é uma vez só. Não é um dia só. É de fé em fé. De experiências e experiências. De contato atrás de contato. Por isso que a gente está 710 dias aqui no Cola na Videira. 710 dias buscando revelação de vida, de cura, de direcionamento, de sabedoria, revelação do Evangelho. E a gente não cansa disso. Por quê? Porque pra gente é o caminho. Nós acreditamos nisso hoje. E talvez você está aqui, você acredita também ou quer acreditar. E aqui, ó, a grande chave está no último verde aí que eu coloquei para vocês. Como está escrito? Deus falando pra gente que o justo vive por fé. O justo vive por fé. O que é ser justo? O que é ser justo? Lá em Tessalonicenses, que é o versículo que a gente está lendo, Paulo disse: a nossa exortação, a nossa motivação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então o apóstolo Paulo, Deus falando com a gente através dele, é o seguinte: o justo significa o quê? Aquele que é aprovado por Deus. Você é aprovada por Deus? Sim ou não? A Bruna respondeu aqui do meu lado, sim. Por quê? Porque foi revelado para ela, através do Evangelho, de que ela é aprovada por Deus. Independente do que ela faça, ela já é aprovada por Deus. Eu já sou aprovado por Deus. Você já é aprovado por Deus. Mas se você não conhece o Evangelho, você olha para sua vida, olha para suas falhas e você nem acha digna de se aproximar de Deus. Mas só que o próprio Jesus, ele disse para Zaqueu: ei, eu vim buscar e salvar o perdido. Que bom que você está perdida. Quando a pessoa vem falar para mim que está perdida, que não sabe o que fazer, a minha resposta é: que bom, porque Jesus Cristo, o Nazareno, veio buscar e salvar você, que está perdida. É isso aí. Zaqueu estava perdido. E ele foi buscar Zaqueu. E salvou Zaqueu. E Zaqueu se entregou para Cristo. Não dependente de nenhum processo, mas dependente da fé. Eu creio que você veio buscar e salvar a minha vida. Então, eu, a partir de agora, mudo radicalmente a minha vida. Baseado nesta fé. Foi o que aconteceu com o Zaqueu. Não teve processo. E eu insisto nisso. Mas eu insisto porque Deus manda eu insistir nisso. Mas nem todo mundo vai querer crer. Você pode escolher que é processo. Eu não creio em processo. Eu creio em andar com Cristo. E creio na fé que move montanhas. Se você decidir crer, acabou. É o que eu creio. Não teve processo para curar a cegueira. Não teve processo para curar a paralisia. Não teve processo. Teve pessoas que creem. Jesus perguntava: você crê que eu posso te curar? Creio. Então tá feito. Vai. Levanta e anda. Vai. Por quê? Porque quando Jesus falava aqui na terra, o Espírito dele se movia. O Espírito de Deus. Só que agora o Espírito de Deus continua se movendo. De dentro de nós para fora. Ó. Então, o justo viverá por fé. Já estou terminando, filha. O justo viverá por fé. Então escolha outro aplicativo. Então escolha, pessoal, deixa eu voltar aqui com vocês. Quem tá no gravado aí, eu tô voltando. Você foi abençoado, você que tá aí no gravado? Escreve pra mim aí, tanto no canal quanto aqui no Instagram. Deus tá falando bem audivelmente com a gente, bem claro. O justo, que é você, que já é aprovado por Deus, viverá pela fé. A fé que é revelada no Evangelho. Então Deus não fala, por isso que Paulo, em meio a tanta luta, insultado, maltratado, muito mais que nós, muito mais problema que nós dois juntos, mas não vamos comparar problema, mas muito mais problema que a gente. Ele tinha ousado a confiança, porque ele decidiu crer que ele era aprovado por Deus, como ele disse aqui, e que ele vive baseado nesta fé, e não no sentimento dele. Mas quanto mais ele se lançava, quanto mais ele andava por fé, mais Deus dava coragem para ele. Mais Deus resolvia os sentimentos do apóstolo Paulo.
Mas ele não tinha essa expectativa. A expectativa dele era andar por fé. A alegria dele é: eu sou aprovado por Deus, velho. Olha isso. Você é aprovado por Deus hoje. E você já é aprovada por ele. Olha que alegria. Você tem que olhar para isso. Se você olhar para você, você vai ver o quê? Muitos sentimentos ruins. Então a escolha é sua. Hoje. Amanhã é outro dia que você vai ter que fazer essa escolha. Então quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um cara, que era o chefe dos cobradores de impostos, Jesus ele estava passando numa cidade. Zaqueu precisava ver quem Jesus era. Talvez você está aqui procurando saber quem Jesus é e por que ele falava uma frase e mudava todo o ambiente. Por que ele falava uma frase e a pessoa levantava? Porque tem poder. Tem poder. Poder para transformar a vida de qualquer ser humano, que no caso é você. Então Jesus ele olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desce dessa árvore aí depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Eu acho lindo isso, cara. Mas esse lindo não é só lindo de alegria. Esse lindo não é para te deixar anestesiada assim de boa, por um tempinho. Não. Esse lindo é para entrar como uma espada e mudar a minha vida. Entrar em mim essa espada. Não atacar alguém, mas entrar em mim essa espada. Então Jesus ele entrou na casa de Zaqueu e jantou com Zaqueu. E Zaqueu levantou da mesa, irmão, e falou o seguinte: a partir de agora eu vou dar metade dos meus bens. E se eu roubei alguém, como todo mundo fica me atacando que eu sou um ladrão, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei. Ou seja, a partir de agora, Jesus, o meu coração é seu. Não é mais desse sistema de ganha-ganha, esse sistema. Não quero mais saber disso daí. Eu vou continuar tocando a minha vida, mas na verdade eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Isso é bom demais. Ontem a gente falou sobre isso. O menino, o jovem que acreditava em Jesus, que foi até Jesus, que se ajoelhou aos pés de Jesus, ele não aceitou esse evangelho. Ele saiu fora, triste, contrariado com a palavra de Jesus. Mas ele ajoelhou. Bruno, mas ele orou, ele ajoelhou, ele pediu, ele cumpriu os mandamentos, ele queria saber da vida eterna, ele queria saber como ele herdaria a vida eterna. Pois é, aí Jesus ele disse: só falta uma coisa para você: entregar o seu coração para mim. O seu coração está nas suas propriedades. Talvez o seu coração, mulher, esteja no seu marido. Talvez o seu coração esteja no seu filho. Talvez mães, não idolatrem os seus filhos, pelo amor de Deus. Amem os seus filhos, mas não idolatrem eles. Você sabe qual é a diferença. Aonde está o seu coração? Veja onde está o seu coração, mas tudo bem você ver que está em qualquer lugar fora do Cristo. Mas você pode decidir agora: Jesus, a partir de hoje o meu coração é seu. A partir de hoje eu ajoelho, mas com o meu coração entregue. É verdade, quem ajoelha não tropeça, mas se você ajoelhar, como a gente viu ontem, falar que você acredita em Deus, orar de forma decorada, ou orar de protocolado, sua vida não muda se você não entregar o coração para Ele. Não adianta você entrar aqui nos devocionais e ficar 700 vezes aqui comigo, lado a lado, aprendendo da Bíblia, se você não entregar o seu coração para Ele. E como que entrega o coração para Deus? Falando isso para Ele, não para mim, e muito menos na frente de ninguém. Você vai no seu secreto e fala assim: eu quero entregar o meu coração para você neste exato momento. Eu quero neste exato momento que o Senhor me mostre aonde está o meu coração, para que eu não aceite mais neste lugar, porque esse lugar está fora de você. Ei, o justo, que são pessoas aprovadas por Deus, que aceitam que são aprovadas por Deus, vive por fé. Não vive por nenhum outro sentimento que não seja a certeza da fé. É assim que eu decidi viver. É assim que eu venho aprendendo desde 2018. É fácil viver dessa maneira? Claro que não. Por quê? Você tem mais luta. O apóstolo Paulo foi maltratado, insultado, tomou pedrada, teve que se fingir de morto. Eu passei com negócio com a Betina aqui, mas todo mundo passa por luta. Mas eu tenho que te dizer, pra gente alinhar as expectativas, que não significa que você não vai ter luta. Você vai ter mais luta se você quiser colar na videira. E você pode dizer: mas é muito dura essa palavra, eu não aceito. Deus é amor e eu não aceito as lutas. Misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. É isso aí. Pode então ir embora. Porque a Bíblia diz que a cada provação, na verdade o próprio Jesus disse que é pela perseverança que a sua alma será salva. E é na sua fraqueza. É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa.
Para cada perseverança sua, você vai ter experiências de fé. E cada experiência de fé, você vai renovar suas esperanças. Ou seja, tem que ter luta. Se não tem luta, não tem testemunho, não tem a mão de Deus. Tem que ter dificuldade mesmo, irmão. Só que isso não é sofrência. Não, é alegria. Porque eu sei que Deus vai fazer. Ah, é? Minha filha não respirou? Qual que é o nome que vocês estão escrevendo aí na ficha dela? Asfixia. Como? Repete aí. Eu não sei nem escrever esse nome, mas eu sei aquele que criou todas as coisas. Eu sei quem conhece a minha filha desde antes do ventre materno. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então é o seguinte, eu falo com ele, eu não falo com você. E você pode pensar que isso é uma certa arrogância, não é? Não, isso é fé. Eu já vou direto no homem. É como você já tem acesso ao presidente, já tem acesso a quem resolve, irmão. Você já tem um acesso, você já é aprovado. Vai! Não dependa de ninguém. Essa é a palavra de hoje. Eu oro em nome de Jesus, que você tenha sido abençoado, que o evangelho, que essa boa notícia anunciada e ensinada por Jesus possa ter aberto a sua consciência. Eu não dependo do jeito que eu falo, eu não dependo desses rabiços que eu fiz aí para vocês, para que você entenda. Eu dependo de Jesus Cristo para que você entenda, para que os seus olhos se abram. Então, se os seus olhos, ainda que os seus olhos não se abram, eu vou continuar anunciando a palavra dele, porque a palavra dele tem poder para abrir os seus olhos. E não faz sentido os meus olhos se abrir e o seu não. Bruno, mas você não sabe, você não é Deus, é só Deus que sabe quais são os olhos que ele vai abrir. Eu não quero saber. Se há esperança, eu vou clamar a ele para as pessoas mais improváveis, porque eu era um improvável. Eu era um jumento desgovernado. A minha esposa era uma jumenta desgovernada. Ai, credo, chamando ela de jumenta. É isso aí, minha filha. Pode ir embora. Porque ela era uma jumenta desgovernada. Essa é a realidade, mano. Eu tenho que falar a verdade. Bruninha achava que Jesus era primo do Buda. Que isso? Ela achava. Mas nunca saiu da minha boca uma briga. Nunca saiu da minha boca, Bruno, ele não é primo de Jesus, ele é o Salvador, o Redentor. Nunca saiu isso da minha boca. Deus mandava eu ir pro quarto e orar. E aí ele usou minha cunhada para falar o seguinte: assiste o filme Quarto de Guerra e aplica. Não adianta assistir o filme Quarto de Guerra se você não aplicar, né, garotinho? Então, craque Neto, um beijo no seu coração. Garotinho, vai pro quarto e ora. Confia que sou eu que vou abrir os olhos da sua esposa. E abriu. Teve um dia que ela falou assim: Bruno, vou tirar tudo. Tirou tudo. Aí, Bruno viu uma luz em casa depois que eu tirei todos os pedregulhos que tinha aqui em casa. Tinha um monte de pedregulho, de pedra, de periquito, de papagaio, tinha um monte de coisa. Tirou tudo. Viu uma luz. Opa, teve uma experiência de fé. Aí, de repente, ela, opa, quero batizar. De repente. O de repente, irmão, é a mão de Deus abrindo os olhos do ser humano. Então eu creio nele. E eu não me envergonho disso, como o apóstolo Paulo não se envergonhou. E o apóstolo Paulo era um cara muito sábio. O apóstolo Paulo era um cara muito conhecido. Então os caras estavam achando que o apóstolo Paulo estava louco. Tava achando, porque falou, mano, o Paulo é um teólogo. O Paulo é um cara top. Ele tem toda uma forma de explicar. Ele não quis mais saber disso, ele abriu mão de tudo. E ele falou, eu só quero anunciar o que Jesus Cristo fez na cruz. Isto é suficiente, isto tem poder, isto salva o ser humano. E ele veio salvar, ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Aqueles que falam que estão perdidos na vida. Aqueles que falam não tem mais jeito. Pronto, é aí que Deus quer entrar. Porque é aí que tem impossibilidade. Se é aí que tem impossibilidade, é onde Deus vai entrar. Se você está falando que você consegue resolver o problema, não tem a mão de Deus aí. Agora, se você falar, cara, esse caso aqui está perdido. Essa pessoa aqui está perdida. Eu estou perdido. Essa situação na minha vida já está perdida. Pronto! É aí que nós vamos entrar. Aí que é o terreno fértil para Deus. É aí. Então pode vir com as bombas, tiro, porrada e bomba. Pode vir com tiro, porrada e bomba. Vem com tudo que você tiver, bota tudo na mesa. O evangelho é capaz de atuar exatamente aí. Porque é assim que ele diz na Bíblia, é assim que nós cremos. E vamos dizer de novo, isto não é religião. Esta fé é um avanço na sua relação com Deus Pai. Essa fé te traz o sentimento de paternidade. Eu tenho um Pai que está nos céus. Então somente creia, Jairo. Você só precisa crer. Não, eu tenho que também fazer A, B, C, D para depois ir. Não, vai primeiro, creia primeiro e depois você vai ver o que ele vai fazer na tua vida.
Ah, mano, isso é bom demais. Gente, eu preciso ir, já são 9h50. Eu sei que também você precisa ir, em nome de Jesus. Tá no Netflix, O Quarto de Guerra. Um beijo no coração de vocês. Se não tiver no Netflix, eu não vou. Rapaz, vai no YouTube. Certeza que tem, né, gente? Tá tudo no YouTube, né, gente? O Google domina. Tá tudo lá. Joga lá no Google que você vai achar. Avança, gente. Se movimenta, para. Tá bom? Não espera cair do céu, não. Já caiu, já foi, já tá anunciado, já tá na mesa. Então amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos aqui novamente às 9 horas. Por enquanto nós vamos fazer às 9 horas da manhã. Hoje tem encontro às 19h30. Hoje tem encontro às 19h30. Família JC, todas as segundas-feiras. Se você não faz parte, me manda um direct que eu te mando o link e você entra. É gratuito, já me perguntaram se é gratuito ou não é. É gratuito. Aí você entra e a gente vai se ver no Zoom. A gente se vê no Google Meet. Google Meet. É isso aí. O apóstolo Paulo do Colo na Videira que cria lá. E a gente entra, se olha nos olhos, compartilha testemunho, estuda mais a palavra, avança no evangelho, avança na boa notícia que tira qualquer pessoa de qualquer cativo, de qualquer escravidão emocional, de qualquer escravidão, que seja qualquer problema. Não há problema, porque o próprio Deus já conhece cada um aqui e antes mesmo do ventre materno. Você crê nisso? Então deixa ele conduzir a sua semana. Amém? Saia daqui na alegria de Cristo, saia daqui na alegria do Evangelho. E não saia daqui baseado no seu sentimento. Não saia nem aqui, eu saio com sentimento de alegria. Não, eu saio conectado com o Evangelho, com a boa notícia chamada Jesus. Amém? Deus abençoe você e sua casa e tamo junto até amanhã às 9 da manhã. Tamo junto.